Continuando a nossa caminhada aqui, gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em João, capítulo 17, versículo 9 até o versículo 11. João, capítulo 17, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A intercessão de Jesus pelos seus filhos, pelos seus discípulos, por aqueles que caminham com ele. Interessante essa intercessão. Essa intercessão foi feita lá com os seus discípulos e ela é extensiva a nós. Porque ele diz assim também: não rogo só por esses, aqueles que estavam ali, mas por todos aqueles que vierem a crer na tua palavra. Então, todo filho de Deus tem dois intercessores. Uma aqui na terra, o Espírito Santo, que habita no nosso coração e que nos auxilia em nossas fraquezas, porque, segundo diz a palavra, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, e o outro no céu, que está no céu, Jesus Cristo, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então eu gostaria de falar sobre essa intercessão de Jesus hoje, a intercessão de Jesus Cristo. Tem um escritor que ele diz assim: se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim na sala ao lado, olha bem, eu não teria medo de 1 milhão de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença. Ele está orando por mim, ele orou por mim, ele continua orando por mim, ele continua intercedendo por mim. Isso significa o seguinte, que essa frase que esse escritor diz aqui, se eu ouvisse do lado Jesus Cristo orando por mim, eu não teria medo de 1 milhão de inimigos. Significa que nós podemos encarar as nossas limitações, os nossos medos, de cabeça erguida, sabendo que tem alguém orando constantemente, intercedendo constantemente por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso seria suficiente para a gente tirar todo o fardo, todo o medo, toda a angústia e poder continuar caminhando, crendo que nós estamos em boa companhia com o Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de falar hoje sobre essa intercessão de Jesus pelos seus. Jesus morreu na cruz para garantir a salvação do seu povo. A sua intercessão é pelas suas ovelhas. Quais são os pedidos que Jesus faz aos seus discípulos nesses versículos, nessa pequena passagem que nós lemos aqui? Primeiro, ele pede ao Pai que os una. Jesus não é de confusão, mas de paz e unidade. Ele criou a comunhão e a unidade para os santos. Ele deseja que a mesma seja preservada. Ele abomina divisão, desunião, briga, discussão. Isso não faz parte do plano e do projeto de Deus. Quando Jesus Cristo ele intercede para que haja união, para que haja paz, para que haja comunhão. Geralmente, via de regra, discussão, briga, ela é causada por egoísmo, por autossuficiência, por arrogância, por prepotência. É a minha vontade que tem que ser feita, é a minha vontade que tem que ser obedecida, é a minha visão que tem que ser seguida. E a gente não costuma abrir mão de muita coisa. E você que já está com mais de 20 anos, eu vou falar assim, com uns 30 anos, mais um pouquinho de 30 anos,
Você sabe que em muitas situações das nossas vidas nós precisamos negociar. Tem algumas que não, mas na maioria, para que haja paz, para que haja comunhão, para que haja união, tem que haver conciliação. Segundo, ele pede ao Pai que lhes dê a paz. A paz é necessária. Precisamos ter paz com Deus, paz conosco e paz com os nossos irmãos. Olha bem, a paz não é só aquela paz interior aqui não. Às vezes, no passado, a gente percebia grupo de religiosos que eles se afastam, eles vão morar bem afastados da sociedade, nos monastérios, para viverem em paz, para não viverem naquela guerra social e por outras questões que são levantadas e colocadas. Produziram textos excelentes, orações excelentes, mas viveram afastados da sociedade. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Senhor é capaz de colocar paz no seu coração, mesmo diante da mais terrível guerra que você possa estar enfrentando, da mais terrível dificuldade que você esteja enfrentando. O Senhor é capaz de colocar uma paz aí no seu coração que excede todo entendimento. Mas essa paz também ela é capaz de ser vivida com as pessoas que estão ao seu redor. Ele é capaz de dar paz, colocar a paz no seu coração, para você viver em paz com aquelas pessoas que estão ao seu lado. E também tem aquela paz, a nossa paz com Deus. Paz com Deus não é quando tudo está acontecendo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. Mas sim que a vontade de Deus seja feita no céu, na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, que o Senhor possa fazer a vontade dele nas nossas vidas, e mesmo que a vontade dele não seja a minha, não seja a sua vontade, nós precisamos ter essa paz com Deus o tempo todo. Terceiro, ele pede ao Pai que nos proteja do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. O mundo é perigoso e cheio de aflições, mas a proteção de Deus é suficiente, completa e sobrenatural para nos proteger de todo o mal. De tudo aquilo que é ruim, o Senhor é capaz de nos proteger. E até mesmo, e aí é o desafio da fé, é o desafio de você lidar, de conviver com a soberania do Senhor na sua vida, até mesmo no perigo que nos alcança, até mesmo na enfermidade que chega à nossa casa, até mesmo no desemprego, até mesmo na crise. Deus tem projeto e tem propósito nisso, porque acima de tudo Ele quer alcançar o meu e o seu coração. Ele não quer que haja nada no meu e no seu coração que atrapalhe a nossa comunhão com Ele. Então, às vezes as aflições chegam, os perigos vêm, para que nós possamos perceber que o Senhor é um Deus que nos ampara, que cuida de cada um de nós e tem planos e propósitos e projetos em todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Quarto lugar, ele pede que o Pai o santifique. O meio de santificação é a palavra. Santifica-os na verdade, ele diz assim. A tua palavra é a verdade. Aqui é interessante que ele fala de santificação, mas ele não deixa aberto, não. Para você caminhar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, não. Santifica-os na verdade. E aí ele coloca, a palavra de Deus é a verdade. Então, não há outra maneira, uma outra forma de você buscar uma vida de santificação que não seja por meio da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que te direciona, que guia a sua vida, que te dá direcionamento para você viver em paz, consigo mesmo, com os irmãos e com Deus. É a palavra de Deus que santifica o povo que crer nessa palavra. Então, não existe de maneira alguma, de forma alguma, você viver uma vida de santidade, você querer caminhar, você querer desfrutar dessa santidade de Deus e buscar uma santidade pessoal,
sem a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor. Então, essa maneira que alguns segmentos, quando eu falo segmento, gente, porque hoje está tão complicado, está tão difícil você usar o termo evangélico, apesar de que essa palavra ela é muito profunda, ela penetra o nosso coração, a nossa alma, porque você, quando você diz que você é evangélico, fala que você crê no evangelho. Você prega o evangelho, você vive o evangelho. Então isso é a essência dessa palavra evangélica. Mas infelizmente a palavra evangélico está sendo tão banalizada, porque algumas pessoas, alguns segmentos, eles acham que eles podem falar assim, nós somos evangélicos, mas eles não creem no evangelho, eles não vivem o evangelho, eles não compartilham do evangelho. A mensagem de alguns grupos que se dizem evangélicos, eles falam de tudo, menos do evangelho. E o evangelho é o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa dele, é a vida dele, é o ensinamento dele, é a conduta dele, é você a cada dia ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos chegar à perfeição de Jesus Cristo, porque nele não houve pecado. Nós somos pecadores. Mas nós estamos nessa caminhada, nessa luta aqui para melhorar a nossa vida a cada dia, a cada momento. E é o Evangelho que faz isso conosco. Então não dá para você olhar aí e dizer assim, ficar feliz com um exemplo, que eles dizem assim, mas os evangélicos estão crescendo no Brasil. Tem um grande número de evangélicos. Os evangélicos vão tomar o poder. Eu já ouvi isso esses dias atrás. E a nossa nação vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Porque infelizmente, existem muitos que se dizem evangélicos, que a igreja da qual eles fazem parte está lá, escrito lá, Igreja Evangélica, e aí você coloca o nome que você quiser aí, mas o coração deles, a vida deles, a mente deles, estão muito longe daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Infelizmente, alguns negociam princípios e valores achando que a vida vai se redundar a esses poucos anos que nós vivemos aqui, 60, 70, 80 anos, e eles esquecem da eternidade. E o que o Senhor está criando na minha vida, na sua vida, naqueles que verdadeiramente são santificados pela palavra do Senhor, são coisas eternas. São eternas. Elas são desfrutadas aqui, elas são vividas aqui, e essas coisas eternas, elas vão de encontro à minha carnalidade, à minha pecaminosidade, à minha autossuficiência, à minha arrogância, à minha prepotência. E algumas pessoas não querem abrir mão disso. E não querem viver uma vida de santidade ou de santificação. Então ele pede aqui, Pai, que o Pai o santifique. E o meio da santificação é a palavra. O propósito da santificação é sermos semelhantes a Deus. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Sem santidade, nós não veremos o Senhor. Então, isso é algo que nós precisamos levar muito a sério nas nossas vidas. Sem santificação, nós não veremos a Deus. Então, ore, se aproprie dessa palavra do Senhor. Tem um escritor que ele diz assim, a oração é o anseio da alma para manter comunhão com o Altíssimo, com Deus Altíssimo. O desejo do coração para receber as bênçãos de sua mão, ou de suas mãos. Então eu queria dizer para você, nessa manhã, sem santificação, nós não veremos ao Senhor. E o caminho que Jesus Cristo deixa aqui, a santificação, é através da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem outro caminho. Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.